Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Um final de semana sem jogo do Grêmio é sempre muito estranho, né? Mas o Tricolor entra em campo já na quinta-feira, dia 12, feriado, na Arena. Importante que tenha um bom público, partida contra o Corinthians, o Grêmio em busca da terceira vitória seguida na competição para seguir subindo na tabela. Mas enquanto não tem jogo, as movimentações acontecem fora dele. Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma reviravolta. Um jogador importante que deve deixar o Grêmio já nesta metade de temporada. Vamos falar também sobre o técnico Mano Menezes em uma entrevista expondo um problema importante dos jogadores e um reforço de peso para o futuro do Grêmio. Foi o próprio atleta quem disse que quer vestir a camisa do Tricolor. É tudo isso em nome de Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa o teu like no vídeo, importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já na arrancada, te inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e me ajuda a chegar na marca dos 60 mil inscritos. Falta pouco, eu sei que muita gente acompanha o canal e ainda não se deu conta de se inscrever, então confere se tu é inscrito, se não for, se inscreva. Ativa as notificações, assim tu sempre será avisado sobre novas informações do Grêmio, 2 vídeos por dia, um no final da manhã, outro à noite, e também deixa a tua opinião, que é importantíssima sobre todos os temas aqui nos comentários. O reforço de peso para o futuro do Grêmio é Wanderson, lateral direito. E foi o próprio atleta quem revelou que tem um desejo de voltar ao Grêmio. Jogador que surgiu muito bem no Tricolor, das categorias de base do clube, participou da campanha do vice-campeonato da Copa do Brasil e também da campanha que, infelizmente, rebaixou o Grêmio. Mas ele sendo um dos melhores jogadores, diferenciado, muita qualidade, destaque mesmo. Wanderson, principalmente no aspecto ofensivo, muita facilidade para driblar no curto espaço, com espaço também, porque ele tem muita velocidade. Wanderson, que foi se aprimorando também no que diz respeito à marcação. Tá lá no Mônaco ainda, clube francês que comprou do Grêmio, toda hora ligado a grandes clubes do futebol europeu, daqui a pouco se transfere, e jogador da seleção brasileira. Eu diria que é o melhor lateral direito que temos hoje, né, dos brasileiros. Ele deu essa entrevista dizendo que um dia quer voltar ao Grêmio. Seria importante que voltasse ainda com idade para isso, então foi uma entrevista aí concedida pelo Wanderson, que foi publicada aí nas últimas horas. Bom, precisamos falar sobre um problema dos jogadores que o Mano acabou expondo também em uma entrevista para a GZH. O Mano disse que está muito preocupado com a atual geração de jogadores, ou seja, não somente os atletas do Grêmio, mas de modo geral no futebol brasileiro. O Mano está muito tempo nessa, né? Tanto que voltou ao Grêmio depois de 20 anos, já tinha alguma experiência antes de treinar o Grêmio pela primeira vez. E ele sentia que lá atrás os jogadores eram muito mais envolvidos com o esporte, com a profissão. Eles não encaravam apenas como uma obrigação. Vai ali, treina, terminou o horário, vai embora. É muito daquilo que se fala também sobre o atleta que ficava depois do treino, trabalhando jogadas específicas, muitas vezes cobranças de falta, por exemplo. Que os jogadores hoje não conversam entre si para combinar jogadas, etc. O Mano disse que os jogadores não respiram mais as suas próprias profissões. Eles fazem o que está dentro da obrigação. Fora isso, eles estão muito ligados a questões de mídia, de redes sociais, muito atentos a isso e menos atentos àquilo que realmente precisam estar. E que isso afeta principalmente os jovens. Diz que um grande problema é o celular no vestiário, nas dependências do clube, do CT, no dia a dia, quando vai mostrar uma palestra, falar sobre o adversário, alguns jogadores não prestam tanto atenção, às vezes ficam no celular, e por isso muitos treinadores criam regras até mesmo para proibir o celular em vários ambientes do clube. O Renato, por exemplo, não deixava entrar no vestiário, não deixava entrar no refeitório, né? O jogador está ali comendo, mexendo no celular, comendo, mexendo no celular. É muito ruim isso, né? E é de modo geral. Isso está atrapalhando. E o Mano tem tentado minimizar isso, pelo menos nos trabalhos em que ele tem feito
e no Grêmio também. Isso atrapalha no desenvolvimento, atrapalha no desempenho, traz um prejuízo muito grande e é por isso que o futebol realmente, né? A gente ainda ama esse esporte, né? Mas se a gente for comparar com anos anteriores, né? Pegar anos 90 então nem se fala, mas pegar, por exemplo, os primeiros 10 anos desse século também já é bem diferente do que temos agora, né? As coisas foram piorando ali, depois na segunda década, já estamos na metade desta terceira década, e vai ficando o futebol cada vez menos raiz, que era o que a gente gostava tanto, né? E o Mano tá expondo essa publicação, essa preocupação, melhor dizendo. Olha só, uma reviravolta com um jogador importante que deve fazer esse atleta sair do Grêmio. Antes eu quero te dizer que a Matiello Corretora de Seguros é o lugar certo para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida. Faz uma cotação sem compromisso, falando direto com o proprietário Matiello, no telefone que está na tela, Matiello Corretora de Seguros. Crepe do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, incomparável. Crepe do Alemão com várias opções, doces e salgados. Crepe do Alemão em Torres, na mais bela praia gaúcha, na Avenida Beira Mar. Crepe do Alemão. Gente, olha só. O Grêmio contratou Arezzo na metade do ano passado, acreditando que ele poderia ser o futuro do Grêmio, mas não apenas pensando num jogador a longo prazo, mas também a curto prazo. Já faz um ano que o Arezzo está no Grêmio e ele não conseguiu se desenvolver. No final do ano passado, o Diego Costa disse que queria permanecer. E o Grêmio não quis a permanência do Diego Costa para não tirar o espaço do Arezzo. O Diego Costa tinha uma qualidade inquestionável. O que se questionava e muito era a questão do excesso de lesões. Isso sim, ficava muito tempo no departamento médico, se lesionava toda hora, não era culpa dele, obviamente. O que se tem de informações é que o Diego Costa era um excelente profissional, mas até por uma questão da idade, o que é natural com muitos dos jogadores de futebol. Mas o Grêmio apostou no Arezzo. E a torcida queria que apostasse no Arezzo. Tinha recebido poucos minutos na última temporada, pois jogou muitas vezes nesta e quase sempre foi mal, tirando uma exceção ou outra, e na maioria das vezes também contra adversários bem frágeis. O Arezzo perdeu espaço. Depois da péssima atuação dele diante do Sportivo Luquenho, em que até pênalti perdeu, algo que ele sabe fazer, ele é um bom cobrador de pênaltis, no jogo contra o Juventude, o Mano, quando precisou tirar o Bright White, optou pela entrada do André Henrique. O Jardiel está surgindo e a diretoria está muito forte no mercado buscando um centroavante de área, de cabeceio, de porte físico, um pedido do treinador. E o Arezzo não deve permanecer. O Grêmio não vai confirmar esta informação publicamente, até para não desvalorizar o jogador, mas a ideia é negociar o Arezzo. E existe uma possibilidade muito concreta de ele sair já nesta metade de temporada. Até porque, segundo o próprio Arezzo, numa entrevista que ele deu, gostaria de voltar ao Peñarol, por exemplo. O clube uruguaio tem interesse na contratação do jogador. E o que me disseram do Grêmio é que o clube analisa até mesmo a possibilidade de liberar o Arezzo por empréstimo. Foi contratado, investimento alto na casa dos 20 milhões de reais, ganha um salário de certa forma significativo e o Grêmio liberaria por dois motivos, no caso do empréstimo. Primeiro, porque colocaria uma multa para o clube, dependendo de alguns gatilhos, ter a obrigação de compra. Segundo, porque abriria também um espaço na folha e abriria também a questão dos estrangeiros. No máximo 9 no Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem 11. O Grêmio quer que 2 estrangeiros, pelo menos, saiam nesta metade de ano e o Arezzo está nesta também. O Arezzo é um jogador, portanto, neste momento que o Grêmio quer negociar. Como também é desejo do jogador ter mais minutos, ganhar mais oportunidades, ele também vê com bons olhos deixar o Grêmio. É uma possibilidade bem considerável. Eu diria que é uma chance muito grande, sim, do Arezzo sair nesta metade do ano do Grêmio, seja por empréstimo ou de forma direta, digamos assim, né? De forma que não volte mais uma negociação efetiva, etc. Então, Arezzo deve sair do Grêmio, informação que eu estou trazendo para vocês. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.